Por que tendes medo? Pois é, essa é a pergunta de Jesus na palavra que nós vamos escutar daqui a pouco e é a pergunta com a qual o Senhor começa a falar com você no Conta Comigo de hoje. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui pela Rede Vida, nesta madrugada abençoada, começando mais um dia na presença de Deus e deixando com que a sua voz acalme todas as tempestades do nosso coração e da nossa vida e restaure a nossa fé. Está passando por uma tempestade? Está pedindo a calma e a paciência a Deus? Mande o seu pedido para cá, para que nós possamos rezar com você, para que assim como a coragem voltou ao coração dos discípulos diante das tempestades e da presença de Jesus, o Senhor também te devolva a paz, a coragem e a tranquilidade diante da agitação do mar da vida que tantas vezes quer nos afogar. Mande para mim o seu pedido, DDD 11 913 01 1967 ou também o 0800 545 5900 ou ainda o nosso site juntos.redevida.com.br. Mande sua foto, mande a sua mensagem, mande o seu vídeo, enfim, mande o seu pedido para que no meio das tempestades nós clamemos pela ação de Jesus. Falar em tempestade é o evangelho de hoje, é a palavra de hoje. Então vamos ouvir com muito amor, com muita atenção a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quando eu era pequeno se cantava: palavra de salvação, somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Abra o coração para ouvir essa palavra de salvação que somente o céu tem para dar. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos rezar em cima dessa palavra, nessa madrugada desse dia que está se iniciando. Venha comigo. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Somente aí 6 versículos, um evangelho curtinho, mas tão profundo e tão cheio de respostas para nós. A tempestade não é o fim, ouçamos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco e se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Quando eu era pequeno, uma canção era muito repetida na igreja, nas missas, sobretudo lá em Osasco. Aquela canção que falava: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Pois bem, gosto muito desse evangelho porque ele é uma representação muito clara do que é a nossa vida. Uma barquinha muito frágil, navegando em meio às águas do mar revoltas, são as águas desse mundo, os desafios dessa vida, e sempre obedecendo à palavra de Deus. Percebam uma coisa, os discípulos estavam no canto deles, e aí vem o Senhor Jesus e dá uma ordem: passemos para a outra margem. E aí os discípulos se despedem da multidão e entra no barco com os seus discípulos. E no meio da travessia de uma margem para outra do mar,
a tempestade vem. E aí a gente começa a tirar o primeiro ensinamento desse evangelho. Obedecer à palavra de Cristo não isenta a nossa vida da tempestade. Você pode se perguntar assim, meu Deus, mas por que tem tanta tribulação, tanta provação na minha vida? Eu obedeço tanto ao Senhor, meu Deus, eu rezo, eu vou à missa, procuro ser uma boa pessoa, amar a Deus e amar o meu próximo, sabe? Eu procuro não fazer mal para ninguém. E por que é que tanta provação se levanta na minha vida? Os discípulos entram na barca e enfrentam a tempestade justamente porque obedecem à palavra de Jesus. Aí a gente pode se perguntar, nossa, mas talvez se eu tivesse sem Cristo, né? Minha vida estava na calmaria, na pasmaceira. Compreenda uma coisa. Se Jesus está com você e quer te levar para outra margem, você só vai chegar longe, só vai chegar na outra margem se você permite que o Senhor te conduza e se você com Ele passa pela provação e pela tempestade. Ter Jesus na barca da nossa vida não nos isenta da tempestade, mas nos dá uma certeza. A certeza de que, se Jesus está na barca da nossa vida, a tempestade pode até vir, só que ela não vai nos naufragar e não vai nos derrotar. Se você está passando hoje por uma grande tempestade e sente-se como os discípulos, atormentado, sente até muitas vezes uma dúvida de fé, uma crise de fé, diante da tempestade pela qual você está passando, e como nesse barco Jesus parece estar dormindo, você já se perguntou, cadê Deus? Onde está Deus? Por que o Senhor está dormente, silencioso? Por que Deus não me responde? Lembre do que o Padre está falando para você. Ter Jesus na barca da sua vida não te isenta da tempestade, mas te dá uma certeza, a certeza de que não vai afundar. Quando o Papa Bento XVI concluiu seu governo na nossa igreja, no dia 28 de março do ano de 2013, a última audiência do Papa Bento XVI foi formidável. Nessa audiência, o Papa disse que, durante os seus 8 anos de governo, muitas vezes ele se sentiu exatamente como os discípulos nesse evangelho. Dentro de uma barca muito frágil, que é a barca da igreja, com tempestades assolando de todo lado, e o Senhor parecia dormir. Aí Bento XVI dizia, contudo, uma certeza confortava o meu coração. A certeza de que o Senhor estava dentro da barca. E estando dentro da barca, Ele não permitirá que ela se afunde. Jesus está na barca da sua vida. Pode vir a provação que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir o barulho do vento, o barulho das ondas te assustando, mas Jesus está na barca da sua vida e Ele não vai permitir o naufrágio. Vejam que quando os discípulos gritam por Jesus perguntando, o Senhor não se importa? Pode ser mesmo a mesma pergunta que eu já fiz e você já fez em algum momento da sua vida, de perguntar, Senhor, o Senhor não se importa por aquilo que eu estou passando? E Jesus se levanta, com uma ordem, Ele manda a tempestade ficar quieta, silêncio, cala-te. O vento e o mar obedecem. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Entenda que Jesus não diz que eles não deveriam sentir medo. Ele questiona a falta de confiança. Você pode sentir medo, você pode sentir o pavor diante daquilo que te assusta e que você não tem controle. Mas nós precisamos confiar no Senhor e entender que a fé não elimina os problemas, mas ela muda a forma de enfrentá-los. Se Jesus está no nosso barco, a tempestade nunca terá a palavra final. Me recordo ainda de uma música, não lembro qual é a banda, não sei se é a banda Vida Reluz, mas na época da minha adolescência no seminário, eu gostava muito de uma música que falava, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, Senhor, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Eu já vi muita gente passar não por tempestades, mas por verdadeiros furacões, e mesmo diante desses furacões, continuava louvando a Deus. Gente que passava por câncer terminal, gente que passava por luto e ainda assim sabia glorificar a Deus. Logo que eu ordenei padre, eu lembro que eu fui fazer a exéquia de uma criança de 2 anos de idade que engasgou com leite e morreu porque engasgou com leite. E o pai da criancinha cantava isso. Mesmo na tempestade, Senhor, mesmo que se agite o mar, eu te louvo em verdade. O Senhor é bom
O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Veja, se diante da tempestade você confia, se diante da tempestade você, apesar do medo, se joga nos braços de Jesus, Ele sempre conduzirá a barquinha da sua vida e não deixará que ela se afunde. Que essa palavra hoje te traga de novo a paz para o seu coração, na certeza de que não é a tempestade que tem a última palavra, e ainda que ela seja forte, ela não vai nos virar, não vai nos afundar, se Jesus está na barca da nossa vida. Que o Senhor também diga a você hoje: por que você é tão medroso? Ainda não tem fé? Não tenha medo não. Que a palavra do Senhor nesse evangelho, assim como calou a tempestade, ela também se levante, calando as nossas tempestades interiores e devolvendo a paz ao nosso coração. Vem, Senhor, nessa madrugada, devolver a paz ao coração de todos aqueles que estão me escutando, na certeza de que só temos o Senhor é a nossa herança. Dai-nos, Senhor, a mesma graça que o Senhor deu aos discípulos, a graça de restaurar a nossa confiança, vendo o Teu poder na nossa vida. Que nós Te louvemos na tempestade e na bonança, na alegria e na tristeza, em qualquer situação da nossa vida. Dai-nos a graça, Senhor, ainda que a vida nos tire tudo, a graça de que a vida não consiga nos tirar a nossa fé e o nosso poder de gritar e clamar pelo Senhor. Segura na mão de Deus e vai em frente. Amém. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Hoje eu quero te convidar a olhar para a vida de São João Bosco, um sacerdote brilhante que acreditou profundamente na juventude e nunca desistiu de formar corações para Deus. Um homem que educou pelo amor, pelo testemunho, pela presença e pela confiança, mostrando que a santidade também se constrói no dia a dia com paciência e com alegria. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida desse grande sacerdote que mudou a vida de tantos jovens e fez a diferença na igreja do seu tempo, mais um exemplo de santidade que também permanece atual. Vamos conhecer mais sobre São João Bosco. São João Bosco, também conhecido como Dom Bosco, foi um sacerdote italiano do século XIX, fundador da congregação salesiana e das Filhas de Maria Auxiliadora. Ele dedicou sua vida à educação e formação de jovens pobres e marginalizados, promovendo valores cristãos e uma abordagem educativa baseada no amor, na razão e na espiritualidade. Dom Bosco é conhecido como pai e mestre da juventude e é o patrono dos jovens, dos estudantes e dos educadores. Sua obra continua viva em escolas, paróquias e projetos sociais ao redor do mundo. A Igreja Católica comemora o seu dia em 31 de janeiro, dia do seu falecimento. Quando nós olhamos para a vida de São João Bosco, percebemos que ele entendeu algo essencial do Evangelho. Ninguém se salva sozinho e ninguém educa apenas com palavras. Por isso que São João Bosco foi formidável e fundamental no tempo difícil em que ele vivia para educar a juventude e com isso transformar o futuro da sociedade, não apenas com a sua pregação, mas sobretudo com o seu exemplo. Dom Bosco, como é carinhosamente chamado, ainda pequenininho, começou a ter várias revelações da parte de Deus a respeito daquilo que o Senhor sonhava para a vida dele. São João Bosco, num certo sonho, via que ele batia em muitos meninos porque eram muito pecadores e porque falavam coisas feias em relação a Deus. E aí Nossa Senhora apareceu para ele no sonho dizendo: João Bosco, não é assim que você vai transformar as pessoas, não é batendo, não é pela força, não é pela imposição, mas pelo amor. E aí desde pequenininho São João Bosco compreendeu que a mudança da juventude, que a mudança daqueles que serão o futuro da sociedade, ela vem não apenas pela palavra, pela força ou pela imposição, mas acima de tudo pelo exemplo. Quando São João Bosco foi ordenado sacerdote,
os padres ainda usavam o chamado barrete, que é um chapéu de 3 pontas que representa a autoridade sacerdotal. Quando São João Bosco saía do oratório, saía de casa, ele deixava o barrete em cima da mesa. Para quê? Para que, olhando para o barrete, os jovens se lembrassem dele, se lembrassem do seu exemplo e daquilo que ele pregava e não pecassem ofendendo a Deus. Ele mudou a vida da juventude da sua época, sendo um sacerdote que compreendeu muito bem que quando você forma o jovem, na realidade, você está pensando no futuro. A educação da juventude se faz necessária para se pensar naquilo que vão ser as futuras gerações. Era um homem de profunda oração. Transformou a juventude do seu tempo porque era um homem profundamente místico e profundamente unido a Deus. Há algumas semanas, aqui no Conta Comigo, falávamos de Santo Tomás de Aquino, que apesar de ser um teólogo formidável, só era formidável porque era uma pessoa de muita comunhão e de muita intimidade com Deus. São João Bosco era um homem profundamente místico, a ponto de várias vezes durante a sua vida, quem o via dormindo via que uma grande luz o cercava, porque Deus falou muito com São João Bosco através dos seus sonhos. Era um sacerdote que confiava muito em Deus e confiava sobretudo em Nossa Senhora Auxiliadora. A grande devoção de Dom Bosco era Maria Santíssima Auxiliadora. Ele falava: confiai em Deus e Maria Auxiliadora e verás o que são milagres. São João Bosco teve um sonho, e hoje nós estamos falando aqui, Falamos no Evangelho de hoje sobre tempestade, sobre barca. São João Bosco teve um sonho em que ele viu a barca da igreja que era conduzida, capitaneada pelo Papa. E essa barca navegava no meio de um mar revolto, tempestuoso, era cercada por outras barcas menores, mas também por barcas inimigas. E diante dos ataques das barcas que estavam ao redor dele, a barca da igreja, sacudida e atacada, ela encontrava no meio da tempestade 2 colunas que se levantavam no meio do mar, e o Papa ancorava a barca da igreja nessas 2 colunas que se levantavam. Uma coluna maior e mais forte no sonho de São João Bosco era a coluna do Santíssimo Sacramento. Em cima dessa coluna estava Jesus Eucarístico, e na outra coluna estava Nossa Senhora Auxiliadora. E aí nós aprendemos com São João Bosco, se em primeiro lugar se educa, se corrige e se forma mais pelo exemplo do que pela palavra, São João Bosco também nos ensina aí, a linda imagem do sonho de Dom Bosco, A Virgem Maria e a Eucaristia. Perceba aqui nessa gravura que nós temos 3 brancuras, 3 alvuras, que são justamente as 3 alvuras que sustentam a vida do cristão. A nossa vida de cristão, ela precisa ser iluminada por essas 3 brancuras. A brancura da Eucaristia, a brancura de Nossa Senhora e a brancura da fidelidade ao Papa. Se no meio das tempestades desse mundo nós queremos ficar de pé, sejamos em primeiro lugar almas eucarísticas, almas que têm vivência eucarística e amor a Jesus sacramentado, almas que visitam Jesus no Santíssimo Sacramento ao longo da semana, almas que buscam sempre cultivar esse espírito de adoração. Uma coisa que se perdeu muito nos dias que nós vivemos é uma verdadeira e saudável adoração a Jesus sacramentado. Adoração que não precisa ser falada, ela pode ser silenciosa. Uma das maiores professoras que eu tive na faculdade, a irmã Maria Freire da Silva, dizia que diante do mistério de Deus, a gente tem que se calar e saber contemplar. Nos tempos em que nós vivemos, diante das adorações ao Santíssimo, tantas vezes é um falatório sem fim, um palavrório sem fim, e não se sabe mais simplesmente adorar contemplando. Como nós precisamos ser almas eucarísticas que adoram a Jesus, colocando-se na presença dele, como fazia São João Bosco, como fazia São João Maria Vianney. Então a primeira brancura que ilumina a sua vida é a brancura da Eucaristia. Depois, a brancura de Nossa Senhora, o amor a Nossa Senhora. Nas tempestades desse mundo é ancorar o navio da nossa vida, primeiro em Jesus Eucarístico e depois na devoção a Maria Santíssima. São João Bosco falava: a quem Deus quer fazer muito santo, também fará muito devoto da Virgem Maria. E a terceira brancura, gente? É a brancura da roupa do Papa. São José Maria Escrivá falava: obrigado, meu Deus, pelo amor ao Papa que pusestes no meu coração. A fidelidade ao Papa, na realidade, é a fidelidade a Pedro. E a fidelidade a Pedro é a fidelidade a Jesus, que edificou na profissão de fé de Pedro a sua igreja. O amor a Jesus Eucarístico, o amor a Nossa Senhora
o amor ao Papa, hoje na pessoa de Sua Santidade Leão XIV. Eu lembro que São João Bosco falava: na nossa vida, nós nunca vamos ter plena noção do quanto Nossa Senhora intercedeu por nós. Porque mãe que é mãe sabe aquilo que o filho pede e precisa muito antes que o filho fale. Nossa Senhora pede a Deus muito mais do que nós pedimos a ela. Nós pedimos muita coisa para Nossa Senhora. Quando a gente reza o terço, falamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Só que uma vez que ela é mãe e ela nos conhece por dentro, Nossa Senhora pede muito mais a Deus do que nós recorremos a ela. E São João Bosco dizia: só depois da morte é que nós vamos ter plena noção do quanto Nossa Senhora pediu por nós. Que a intercessão de São João Bosco nos ajude a ancorarmos a nossa vida em Jesus Eucarístico, em Maria Santíssima, no amor ao Papa, em contarmos com a intercessão dela e queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor, os mais jovens, muito mais pelo exemplo do que pela nossa imposição. Que nós possamos, muito mais do que apontar os erros dos outros, acreditar na mudança deles, como assim fez São João Bosco, e compreender que a mudança dos outros sempre vem em primeiro lugar pelas nossas atitudes de amor. Ele mudou a juventude manifestando o amor de Deus. Nós façamos a mesma coisa. Busquemos a mudança dos que estão à nossa volta e a nossa própria mudança pelo amor. O amor que faz o ser humano se transformar. Quando ele se sente cuidado, ele se transforma. Quando ele se sente coagido, ele não muda. São João Bosco interceda por nós. E também, ele nos dê, aqui eu termino, a perseverança. Ele falava: se na sua caminhada de serviço a Cristo você nunca bateu de frente com um demônio, talvez é porque estejam caminhando na mesma direção, os dois juntos. São João Bosco nos ajude para que nas nossas provações e tribulações, quando o mal se levantar contra nós, nós caminhemos com os olhos fixos em Jesus, nunca, sempre na contradição ao mal. Caminhemos com os olhos fixos em Jesus, sem ter medo de bater de frente com o mal, porque se estamos com Cristo, com Maria e com o Papa, nós nada temos a temer. São João Bosco interceda por nós, pela nossa juventude e nos dê a graça de fazer da nossa vida o que Deus também fez na vida dele. Amém. Pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui. E é o momento do benfeitor, o momento em que mais uma vez o Padre lembra a você: conte comigo, estou aqui para rezar por você, especialmente se você também passa pela tempestade, passa pela provação. Você que tantas vezes encontrou refúgio na Eucaristia, na missa, na adoração, na intercessão de Nossa Senhora e na fidelidade à Igreja, mande aqui para mim o seu testemunho. Dê o seu testemunho de fé, mande para mim o testemunho da tempestade que Jesus também se levantou na sua vida, te devolveu a coragem, porque o seu testemunho de fé pode também ajudar outras pessoas a enfrentarem as próprias tempestades delas. Lembra os nossos contatos, o DDD 11 91301 1967, o WhatsApp, ou também o nosso 0800 545 5900. Entre em contato conosco e você também é chamado a colaborar, tornando-se um benfeitor da Rede Vida através do programa Conta Comigo. Fazendo o seu cadastro junto ao nosso call center, você passará a receber como benfeitor a nossa cartinha mensal, que eu sempre recordo que ela vem com o texto devocional próprio do mês, a mensagem de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides, sempre uma cartinha preparada com muito carinho para você, nosso benfeitor, que também se torna, como o padre sempre lembra, um protagonista na obra da evangelização. Aqui também vai o nosso boleto, nosso boletim, através do qual você pode contribuir de maneira fixa como nosso benfeitor. Mês a mês o boleto vai chegar na sua casa. Faça o seu cadastro. Você que ainda não é benfeitor, faz o cadastro e aí o boleto mensalmente vai chegar na sua casa. Não só o boleto, mas a carta devocional com a mensagem do mês e com a mensagem de Dom Fernando e do nosso querido Dalcides. É claro que você também pode fazer a sua doação espontânea por Pix, usando o QR Code que aparece na sua tela. Basta fazer a leitura desse QR Code com a câmera do seu celular no aplicativo do seu banco e aí vai aparecer a sigla do Embrac,
o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Você digita o valor e de forma prática, rápida, ágil e segura, você já contribui com o nosso programa. E que desde já Deus abençoe muito e multiplique a sua generosidade. Quem não é benfeitor, eu lembro, entre em contato com o 0800 545 5900. E rezo pelos nossos benfeitores, não só por eles, mas por todas as pessoas que nessa madrugada estão me acompanhando. Quero rezar hoje pela Geralda Alves Cardoso e pela Andresa Soares dos Santos, a Geralda de Novo Gama, Goiás, e a Andresa de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A Marina Júlia de Paulo de Faria, aqui em São Paulo, pede pela sua família, e a Terezinha de Jesus Carvalho de Brasília e a Maria das Graças da Silva de Itabira, Minas Gerais, pedem pelas intenções de cura e de libertação. Todas as pessoas angustiadas, todas as pessoas que agora estão também preocupadas, passando por tempestades, tudo eu coloco aqui diante de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma das invocações que eu mais gosto de Nossa Senhora é a invocação que ela chama de Estrela do Mar, Stella Maris. São Bernardo de Claraval, que amava muito Nossa Senhora, a ponto de ser chamado de doutor melífluo, doutor do mel, da doçura, porque ele falava com tanta doçura de Nossa Senhora, que diz uma tradição piedosa que abelhas vinham ao redor da boca dele quando ele falava com tanta doçura da Virgem Maria. E São Bernardo tem um poema, uma oração chamada Pensa na estrela, invoca Maria. Ele falava, se os ventos te assustarem, pensa na estrela, invoca Maria. Se ela te sustenta, não cairás. Se ela te conduz, nada terás a temer. Os marinheiros, para que não se perdessem, olhavam para a estrela do mar. Então que Nossa Senhora, no meio das tempestades dessa vida, seja sempre a nossa Stella Maris, a nossa estrela do mar. Tem um hino antiquíssimo da igreja chamado Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper virgo felix cieli porta. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudai de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Todas as nossas tempestades nós apresentamos aqui, diante da estrela do mar, para que ela nos conduza e nos traga a paz e nos dê a graça de que o barulho das ondas das tempestades não nos assustem e não sejam maiores do que a nossa fé. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia, nossa dor. Essa... Sempre tive dificuldades em cumprir o que prometo. Por isso, nunca faço promessas a ninguém. Mas esses dias a minha esposa disse que isso é falta de comprometimento da minha parte e que não tenho capacidade de manter a minha palavra. Será que é preciso mudar isso em mim? Preciso de um conselho. Renato. Hoje nós meditamos a vida de um homem que mudava as pessoas justamente porque, pelas atitudes dele, ele provava quem ele era. São João Bosco só conseguiu mudar e fazer a diferença porque era um homem que cumpria aquilo que dizia. Muito mais do que evangelizar pela palavra, evangelizar pelo exemplo. Como homem, você precisa, meu filho, honrar aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus te fez. Cumprir a sua palavra. A virilidade, a masculinidade, ela também se demonstra através do cumprimento daquilo que é certo. Um homem na sua casa é sempre um imitador, um homem católico é sempre um imitador da figura de São José. E São José recebeu de Deus a missão de guardar e proteger a sua família. São José só guardava e protegia Nossa Senhora, o menino Jesus, porque era um homem que escutava a Deus, e escutando a Deus, ele sabia muito bem qual era o seu papel. O tempo em que nós vivemos é um tempo em que da família ninguém mais sabe qual é o seu papel. Qual é a função do homem? É de ser provedor, protetor e de honrar a palavra dele. Então que você, sendo fiel àquilo que Deus espera de você, possa proteger e guardar a sua família, sendo um homem de palavra. Meu pai sempre falava para mim, a nossa palavra é o bem mais precioso que nós temos. O meu pai e o meu avô, o meu pai, eu vi muito isso dele, mas também meu avô era um homem de uma palavra só. Depois que ele falava uma coisa, ele não voltava atrás. Então, busque também ser um homem de palavra, para que a sua palavra reflita a palavra de Deus e você seja na sua família aquilo que Deus espera de você. O responsável em proteger e edificar a sua vida, sua casa, em cima da rocha firme que é a palavra do Senhor. Quanta coisa Deus falou conosco nesse programa, né? E nós chegamos ao fim do nosso Conta Comigo de hoje, colocando tudo aquilo que Deus falou conosco, sob a intercessão de Nossa Senhora, para que tudo isso não passe despercebido e para que isso também seja fundamentado no nosso coração, para a nossa própria conversão, para a nossa própria santidade. Que Jesus venha ao nosso encontro hoje, acalmando as tempestades, devolvendo a nossa fé, dando-nos a certeza de que Ele está na barca da nossa vida e que a tempestade não é maior do que Ele. E lembre daquilo que eu começava o programa dizendo: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. São João Bosco interceda por você, interceda por todos nós, que as 3 brancuras que ele viu no sonho dele também sejam as brancuras que iluminam a sua vida, Jesus Eucarístico, Maria Santíssima e a fidelidade ao Papa, e assim, fundamentados nessas 3 brancuras, nessas 3 seguranças, a nossa vida caminhe no meio das tempestades, indo em direção ao céu, que o Senhor nos consiga levar longe. Jesus levou os discípulos para outra margem, mas não sem a tempestade. Nós também só vamos chegar onde Deus quer, se no meio da tempestade a nossa fé é provada, aumenta, cresce e amadurece. Tudo isso, pedimos que a nossa Mãe interceda para que nós coloquemos isso em prática. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amanhã eu te espero a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides.
Muito obrigado pela sua companhia nessa madrugada abençoada e amanhã nós estaremos juntos de novo com a graça de Deus. Com você, com a sua família, deixo de coração a minha bênção sacerdotal para todo esse dia que está começando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz. Que a paz do Senhor esteja sempre com você e o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um grande abraço, fique com Deus e com Nossa Senhora e até amanhã com a graça de Deus. Segura essa mão e vai, orando, jejuando,